Olá, meus caros, que Deus os abençoe. Momento da pregação e da oração no ar. Você está ouvindo, no fundo, o grito do Evangelho com Jesus é amor. Muito pecado de Deus derramado, Cristo é amor. Vou colocar o hino aqui do grito do Evangelho, se conseguimos. Nós vamos pregar 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante, falar acerca do fim da jornada do apóstolo Paulo, do fim da carreira, da sua morte. Vamos ver aqui, prosseguimos. Momento da pregação, da oração no ar, por Bruno G. Jesus orou por nós, vamos ouvir. Eu venci o mundo, parece que eu venci o mundo, do deixar aí de fundo. Então vamos ler o texto sagrado, meus caros. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante, seguindo a série de meditações nos capítulos derradeiros de cada carta e epístola do Novo Testamento. Vamos lá. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por fim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fique livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saudam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Então aqui, na parte derradeira da carta da epístola a Timóteo, segunda, Paulo descreve como está a sua situação de ordem física, como ele está encarando a velhice e a sua
morte que futuramente iria ocorrer brevemente. Então ele manda ao seu filho na fé, Timóteo, as seguintes palavras, para que servisse de conforto também, para que ele não viesse desanimar, seguir até o fim, seguindo a Cristo, olhando para o alvo que é Cristo. Porque eu já estou sendo oferecido. Aqui o apóstolo Paulo chega a comparar ele a sacrifício, a aspersão de sacrifício. Ele compara a sua morte, que em breve vem, como um sacrifício em aspersão, pronto para ser feito. E o tempo da minha partida está próximo. O inverno simbólico na vida do apóstolo Paulo estava chegando. Simbolicamente se fala que o ser humano passa por 4 estações. A primavera seria o início de tudo, a idade mais tenra, a adolescência, período da infância, até a vida adulta. A vida adulta seria o verão, a meia-idade, o outono e a velhice e o inverno. Nesse simbolismo, Paulo já estava caminhando para o inverno de sua vida. E sabendo que realmente ele iria falecer, tendo consciência disso, fala com Timóteo para fortalecê-lo ainda mais na fé em Cristo Jesus e não desanimar com a sua partida. Comumente, os nossos ancestrais, os nossos avós ou as pessoas mais idosas costumam sempre falar para os mais novos, né, que vão falecer, que não vão durar muito tempo. Inclusive, a minha saudosa vovó sempre falava disso. Uma hora eu vou, está vindo os telegramas, segundo as palavras dela, ela brincava com isso, de Buenos Aires. E ela me alertava dizendo: Bruno, assim como uma folha que nasce, cresce, dá a sua flor, murcha e morre, somos nós. Então, devemos deixar o transcorrer normalmente das etapas da vida. Eu já estou no fim, uma hora eu vou. E não é para você temer algum, para você seguir. E assim todos os idosos, meu tio também, certa feita me alertou quando eu estava com algum problema de ordem, exatamente fóbico, né? Ou fóbicas, ou seja, com medo de morte, tanatofobia, por ter perdido alguns entes queridos, meu avô, que eu considerava como pai e tal, e ele me alertava dizendo: olha, inclusive num velório de uma tia, todo mundo vai. Aqui é a sua tia, por quem pode ser um outro irmão meu, a minha mãe, e depois eu. O fato é que nós devemos seguir. E ocorreu exatamente o que ele falou. Foi a sua mãe, depois foi ele. E eu aqui estou. Então, veja o que se faz hoje em dia, né, costumeiramente. Paulo estava fazendo, melhor dizendo, e falando ao seu filho na fé, dizendo que seu fim estava próximo, que a sua vida física já estava indo, que ele vai, conforme diz os versículos 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele já fez o que ele deveria fazer na terra, combateu o bom combate, militou pela justiça divina, deixou a perseguição que perseguia a igreja primitiva e passou a ser perseguido quando se converteu. Fez tudo aquilo que Cristo queria que ele fizesse. Então combateu o bom combate com as armas de Deus,
da justiça divina contra as hostes, potestades, principados, já que essa é a verdadeira guerra que nós temos. Não é contra sangue, não é contra carne, mas sim contra essas obras malignas, essa hierarquia maligna, né? Esse crime organizado de Satanás. Então, combater o bom combate. Aí a pergunta: você tem combatido o bom combate? Ah, meu Deus, eu vou morrer. Ah, meu Deus, está chegando no fim. Não é isso. Nós combatemos o bom combate já desde o início que aceitamos a Jesus. Você tem combatido o bom combate? Você enxergou que a guerra que você tem não é contra a pessoa, não é contra o seu próximo, não é contra o seu familiar, mas sim contra as obras de Satanás? E que você precisa ser vestido das armaduras de Deus para vencer? Você está combatendo, iniciou a combater o bom combate e está continuando? Ou recuou? Ou saiu do primeiro amor? Ou está fazendo tudo ao contrário? Não consegue mais bem dizer o seu inimigo, entre aspas, seu inimigo carnal, que não é inimigo, pode ser usado pelo inimigo espiritual das nossas almas. E que nós devemos, quando nós temos essa visão espiritual, exatamente revidar o mal com o bem, porque de fato o mal não procede daquela pessoa, ela está sendo atentada pelo inimigo para fazer mal a você. É claro que ela vai ter consequências também disso, se ela não dá ouvidos ao Senhor. Se ela estiver fazendo ele no tempo da sua ignorância, tudo bem, mas se ela ouvir a verdade, e a verdade é essa: quando você revida com o bem, quando você dá outra face, simbolicamente, dá um tapa de luva de pelica, a pessoa está recebendo a mensagem da cruz, está recebendo a mensagem de Jesus. A mensagem de Cristo na cruz do Calvário é muito mais maior do que as palavras ditas por ele e até mesmo os relatos dos evangelistas deixados na Bíblia e seus servos. Porque ele morreu na cruz do Calvário de braços abertos por todos nós. A mensagem da cruz é ali. O amor está ali. Deus amou o mundo de tal maneira para que ninguém viesse ser condenado, se aceitasse, obviamente, seu Filho unigênito. Então, combater o bom combate passa por tudo isso, se somos cristãos de verdade. É claro que existem momentos de dificuldades, de tribulações, em que pecamos, em que a carne combate com o próprio espírito e às vezes vence o nosso desejo espiritual, e aí pecamos. No entanto, se reconciliarmos a Deus, nós temos um advogado que advoga diante de Deus, que é Cristo Jesus, pedindo pelos nossos pecados. E, portanto, se pecarmos, não devemos temer, porque se pedirmos o perdão dos nossos pecados, se arrependendo de fato, nós temos o perdão imediatamente. É isso que São João vai falar na sua epístola. Então, a pergunta é: responda para si mesmo, você tem combatido o bom combate? Acabei a carreira, você tem iniciado a carreira, a sua trajetória, a sua história na obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus quer, que é amar ao próximo como a ti mesmo e a Ele sobre todas as coisas? Você tem trilhado um caminho certo? Ou você tem vivido falsamente, hipocritamente? O apóstolo Paulo dizia com toda a convicção para Timóteo: combati o bom combate, porque de fato ele foi um guerreiro de Cristo, porque de fato ele teve uma trajetória de vitória, de conquista, mesmo que para muitos assim não seja, são incrédulos, que não aceitam aquilo que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, pregou. Mas nós podemos aí checar na sua biografia que realmente ele acabou a carreira com êxito, com realmente satisfação e cumprindo a sua missão.
mesmo que ele tivesse alguns erros, mas colocando na balança, obviamente, que ele realmente cumpriu o seu papel e fez jus àquilo que manda o Evangelho. E a pergunta novamente: você tem iniciado a sua carreira no caminho do Senhor? Tem feito uma trajetória? Como tem sido a sua trajetória nesses anos de vida até aqui? Tem sido uma trajetória de vitória, de conquista? Mesmo que para o mundo não seja. Quando falo conquista, vitória, é você ter Cristo Jesus na sua vida, ter paz de fato, não como o mundo, mas a paz que Cristo a dá, ter realmente uma nova vida. Se Cristo está na sua vida, a sua carreira, a sua história é nova, é reeditada, aquela história passada fica lá atrás e você segue tendo uma nova história, uma nova vida e sendo, por conseguinte, cada vez mais abençoado por Deus. Como é que está a tua carreira? Como é que está a tua história? E você tem guardado a fé? O apóstolo Paulo disse que combateu o bom combate, que acabou a carreira, estava acabando a sua carreira, a sua história, mas que ele tinha guardado a fé. E a fé é imprescindível, sem ela não podemos agradar a Deus. Fé sem obras não tem absolutamente nenhum valor. Porque assim como um corpo que não tem espírito, assim é a fé sem obras, como São Tiago fala. Isso é muito interessante, muito importante, meus caros. Porque não basta só combatermos o bom combate. Às vezes a gente está combatendo o bom combate de uma maneira mecânica, automática, que já é nosso próprio, entre aspas, instinto. Às vezes nós estamos trilhando num caminho porque se acostumou a trilhar naquele caminho. Estamos construindo aquela história porque é aquilo que tem para nós. No entanto, não temos fé. E aí tudo é debalde. Pode combater o bom combate, pode trilhar no caminho certo, pode ter uma história maravilhosa, de notoriedade, de realmente sucesso, de vitória, enfim. Mas se não tiver fé, tudo é debalde. Porque tudo passa pela fé. Sem fé, somos que nem a onda do mar, vai e volta, não tem constância, não tem firmeza, não agrada a Deus, não temos salvação, porque seremos salvos pela fé. Se crê, será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz, por intermédio de Jesus, que também aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. E aí, você tem crido nesse Deus? Ou tem seguido apenas os costumes, a moral, tem seguido a imposição de uma religião, de uma entidade religiosa, de um pastor, de um padre, de um sacerdote, mas não crê de fato. Vai porque a maioria vai, porque se você não fazer assim, fica como se fosse uma pessoa antissocial, uma pessoa não do bem. Então você segue a multidão por aquela imposição indireta, não porque de fato crê. E Deus sabe tudo isso. Deus enxerga o nosso mais profundo. Então nós temos que averiguar exatamente isso, para sermos justificados diante de Deus. Temos bênçãos aqui na terra, podemos até ter essas bênçãos, na realidade, isso impede a salvação. Desde agora a coroa de justiça está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dá justo juiz, que não é que nem o juiz da terra, que nem os tribunais da terra, dará naquele dia. Então ele confirma a sua fé em Cristo Jesus, crendo que se Cristo ressuscitou dos mortos, ele irá ressuscitar, e naquele dia, que nós não sabemos, quando Cristo então vir, esse corpo corruptível, se estiver no pó da terra, todo consumido, será ressuscitado e transformado em questão de segundo, no estalar de dedos, num corpo incorruptível. E assim teremos a coroa.
Se não for dessa forma, se for pelo meio do arrebatamento, seremos transformados também, um abrir e piscar de olhos, tendo o corpo angelical, e aí, portanto, também tendo essa coroa de justiça, porque somos realmente, eu ia dizer, merecedores, apesar da graça de Deus nos alcançarmos algo que nós não somos merecedores, né? Seria o favor imerecido, mas eu digo que são merecedores no seguinte sentido: quando o Senhor fala que cada um será julgado segundo as suas obras. Se nós fizermos obras boas, obviamente que merecemos obras, né, boas, ou seja, colhermos o fruto daquelas obras boas. Se fizermos obras más, da mesma maneira, porque Deus nos deixa escarnecer, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, Paulo, ele fala para Timóteo que ele crê sim na recompensa de Deus, que o trabalho que ele fez para o Senhor não foi debalde, em vão. Mas também a todos que amam a sua vinda, ainda exorta, dizendo que todos aqueles que amam a vinda de Cristo, que estão esperando, que estão se preparando, os que vêm sem demora, guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem faz assim, quem ama essa vinda de Cristo, vai receber a coroa. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aquele que ama o Senhor, ele está se preparando. Ele não é que nem as virgens loucas, e muito menos que nem os joios. Procura vir ter comigo depressa. Paulo queria que Timóteo viesse a ele, ou que ele visse Timóteo, porque estava chegando já o seu fim. Ele queria possivelmente se despedir pessoalmente do seu filho na fé, Timóteo, e falar mais outras coisas que em carta não daria para falar. Isso é muito importante, né? Nós termos, por exemplo, uma atitude de amor, fraternidade, carinho para o nosso próximo, aqueles que que alcançaram a salvação por aceitar Jesus por intermédio da nossa pregação, né? Então, os nossos filhos na fé, é muito interessante você ter esse pensamento de ajudar o próximo, no sentido de falar com ele. A Bíblia diz para carregar os fardos uns dos outros, as cargas um dos outros, né? Cada um. E também para amarmos uns aos outros, ser misericordiosos, termos diálogo. Então, pensamos nesse sentido. Aí Paulo chega a dizer no versículo 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, ou seja, amando a própria vida, amando o século, amando as ofertas daquele século, Deus desse século, Satanás, daquele século também, né? Se prostrando diante das coisas terrenas e não das coisas espirituais, indo para Tessalônica, não veio falar com ele possivelmente, se interessar pelas coisas espirituais, pedindo ajuda a ele, né? Algum subsídio, enfim, no sentido de aprender de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. E Crescente para a Galácia. Crescente deve ser o nome da pessoa que foi para a Galácia, também outro que desamparou, o apóstolo Paulo desapontou. E esse desamparou também pode ser no sentido de não visitar ele por estar com idade avançada, de não falar com ele para procurar o que ele precisava também, de alguma ajuda financeira ou de remédios, coisas nesse sentido. Também pode significar. Eu até acho que essa segunda opção seria mais certa, tá? É o que acontece hoje em dia, né? Muitos idosos questionam ou reclamam dos seus próprios filhos, que não visitam, que levam eles para o asilo, que realmente não estão nem aí para eles, que até espancam, violentam. E aí os pais, outrora, quando tiveram os filhos, trataram eles com o maior carinho, o maior amor. E agora que era a hora dos filhos retribuir para os pais, não fazem, felizmente. E Jesus condenou isso, prática dos fariseus, de
não usar o dinheiro do seu salário, do seu suor, do seu trabalho para ajudar os pobres, dizendo que era para ajudar a Deus, que era dízimo, que era saco. Isso não era para ser feito. Primeiro era para ajudar os necessitados, seus familiares, os seus. Depois, então, a obra, entre aspas, de Deus, com dízimo e tal. Isso, infelizmente, nem é dito nas igrejas, né? É um segredo revelado para quem lê a Bíblia. Quem não lê realmente está enganado. Vai dar casa, carro, dinheiro, vai fazer que nem esses que Paulo melhor dizendo, está citando, né? Demas, também Crescente, Tito, que não estão nem aí pelo Evangelho ou pelos que fazem de tudo pelo Evangelho, dão as tripas ao coração, das tripas do coração, né? Para ganhar almas, para levantar a obra do Senhor, enfim, que nem o apóstolo Paulo deu a sua própria vida a pregar aos gentios. E esses caras vão ter uma condenação, né? No entanto, deixa os irmãos frustrados, porque eles esperavam ao menos uma ajuda, assim como os familiares ficam frustrados pelo fato dos filhos, os netos não derem bola, ou não darem bola. Imagina também no Evangelho, sabendo que é tudo feito por amor, né? E aqui Paulo se questiona disso, né? Paulo, ele se queixa disso, dizendo como, poxa vida, preguei o amor, ajudei eles na hora que poderia ajudar, não quis ser pesado, agora todo mundo se afasta de mim, quase todo mundo. É preconceito já, né, com o idoso. Ninguém quer saber do idoso. A minha avó às vezes falava, ninguém quer mais saber do idoso. Ainda mais no tempo de agora, quando a tecnologia, um monte de distração, realmente fica complicado. Mas isso não é cristão. Quem é cristão tem que olhar para os seus anciãos, tanto dentro da igreja, como irmãos de fé, de família de Cristo, como seus próprios parentes. Ou não parentes, né, pessoas conhecidas. Só Lucas, que era o médico, estava com ele, possivelmente ou tratando ou cuidando naquilo que podia. Toma Marcos e traze comigo, porque ele não é muito útil para o ministério. Aliás, porque ele é muito útil, né, para o ministério. Então, eu queria que Marcos fosse junto com Timóteo visitá-lo. Também veio Tíquico a Éfeso. E ele fica dizendo que mandou o irmão para lá, outro irmão para cá. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Dizia que ele tinha esquecido a sua capa e possivelmente estava já no inverno, está passando frio, então precisava da capa para o cobrir. E aqui não é a capa de Acã, né, que impede a manifestação de Deus. Aqui é a capa, o avental, possivelmente, do apóstolo Paulo, que inclusive, né, se eu não me equivoco, dele de Pedro, ou era o de Pedro, que as pessoas tocavam naqueles aventais ou passavam perto dos aventais e eram curados. Tinha virtude ali nas vestes dos servos de Deus. Isso você pode averiguar lá em Atos dos Apóstolos. Precisar exatamente o versículo vai ficar complicado para mim. Mas se você for dar uma olhadinha, até posso pregar um dia acerca disso. Até porque também existe várias heresias com relação a esta constatação real, né, que Deus opera. No entanto, não é para nós, de modo algum, ficarmos adorando os apóstolos e buscando cada vez mais superstição. Enfim, o tempo não nos permite. Vamos seguindo aqui para encerrar. Até a bateria do celular também está se findando. E os livros, principalmente os pergaminhos. Veja que eles precisavam dos pergaminhos, daqueles rolos que tinha Atanar, o Velho Testamento, para levar para eles. Seria a Bíblia deles na época, tá? E não é que nem essa Bíblia que nós temos hoje, né? Era um monte de rolos, era até difícil de carregar. E muitos deles iam para o templo para realmente buscar lá
esses pergaminhos ficaram dentro das, entre as bibliotecas do templo. Então ele pediu, por gentileza, que Timóteo trouxesse isso. E aqui ele se queixa também contra Alexandre Latueiro, que causou muitos males a ele. E o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Que interessante, faz muito tempo que eu vi uma expressão num cartaz, num local comercial, que dizia assim: que o Senhor lhe pague tudo que desejares a mim, que o Senhor lhe pague em dobro. E exatamente é nessa ironia do apóstolo Paulo que eles se baseavam, ou se basearam, para colocar aquela mensagem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: o Senhor lhe pague segundo as suas obras, né? Se as obras são más, exceto não ser boas, são boas. A mesma coisa que está naquele cartaz: que Deus lhe pague em dobro tudo que falares ou pensares de mim. Se falo coisas boas, que sejam ainda mais abençoados, não, né? Tu guarda também dele, porque resistiu muito às nossas palavras, ó, exortando Timóteo a não dar ouvidos a ele, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. O apóstolo Paulo está falando aqui com certeza das suas ministrações diante de sinédrio, diante de tribunais, diante do povo, né? Tanto da igreja como de fora, que tinha poucas pessoas que estavam lhe observando, querendo lhe ajudar. E isso para ele até mesmo era algo que desagradava, e que ele pedia aqui nessa expressão aqui nessa carta, possivelmente a Deus, que não fosse imputado esse pecado, ou seja, que ele não fosse castigado por essa falta. Mas o Senhor assistiu-me, e aí ele cita: o Senhor assistiu, isso já é de muita importância, e fortaleceu-me, deu força, para que por fim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então ele cumpriu seu papel para pregar aos gentios, ficando livre da boca do leão. Aqui, do leão, possivelmente, que os romanos colocavam, né, nos coliseus, jogando exatamente os cristãos da igreja primitiva ali, para serem devorados por leão. Assim como Deus livrou Daniel na cova dos leões, estando já Daniel lá, livrou o apóstolo Paulo, que nem foi lá, né? E aqui também pode ser simbólico: o leão que está bramindo, procurando a quem possa tragar, que é Satanás. Então, nisso tudo o Senhor lhe ajudou, e a pregação foi feita. Paulo não foi condenado à morte sem pregar o que deveria ser pregado, né? A história dele revela que possivelmente ele foi perseguido e morto, né? Mas a Bíblia não é clara nesse sentido. História fora da Bíblia, tá? Até uma outra oportunidade, já que o tempo não nos permite, eu vou falar exatamente da biografia do apóstolo Paulo. E o Senhor me livrará de toda a má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial. A fé dele. A quem seja a glória para todo sempre. E aí ele vai citando os outros. Ó, procura vir antes do inverno. Quer dizer, que estava pronto para vir o inverno. Ele viesse antes do inverno, senão ele ia pegar um inverno rigoroso. Era naquela época, ainda é, né, naquela região ali de Israel. E por isso que ele pedia a capa, tá? Então, meus caros, aqui a recomendação é para nós, versículo-chave, versículo 7. Combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Ter uma linda trajetória, buscar tê-la, né? Com boa reputação, com, de fato, bom exemplo, deixando um legado, tanto espiritualmente como para os nossos familiares, as pessoas que nos conhecem, e guardando sobretudo a fé. Vamos orar. Vou colocar até aqui um outro hino, ver se vamos conseguir orar pelo menos, porque as horas aqui estão
avançadas e também a bateria do celular. Tinha separado aqui a oração do próprio do Evangelho, mas na realidade acho que é até uma dupla que canta. Vamos lá, vai orando. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por essa palavra, nos abençoe grandemente, nos dê a tua graça, o teu poder, perdão nossos pecados, cura nossas enfermidades, nossas debilidades, nos ajuda realmente a sermos fiéis a ti, a combatermos o bom combate, a de fato guardar a carreira e, aliás, a seguir a carreira, né? Acabar a carreira e guardar a fé. Em nome de Jesus, ajuda nós termos esse exemplo, ou seguir esse exemplo do apóstolo Paulo para sermos abençoados e prósperos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, nos abençoar de uma maneira tal maravilhosa. Venha curar todas as enfermidades, venha resolver todos os problemas. Em nome de Jesus, venha libertar todos aqueles que estão oprimidos, fazer obras, sinais e maravilhas. Venha repreender todos os males. Venha em nome de Jesus Cristo estar na nossa vida, nos ajudar a ser santo como Tu és santo, fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Ainda que nós sejamos fracos, o Senhor nos dê força para vencer a tudo, resistir a tudo e ser fiel até a morte, quando o Senhor nos dará a coroa da vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha nos ajudar, venha nos abençoar grandemente. Venha, Senhor, operar nossa vida, curando, transformando, tocando nas vidas que necessitam da Tua misericórdia, da Tua cura, da libertação, da bênção nesse exato momento. Ah, Deus poderoso, no nome santo de Jesus, opera grandemente. Faça a Sua obra, Senhor, em nome de Cristo Jesus, em nossas vidas. Nos usa grandemente para fazer a Tua obra em todo canto, em todos os lugares. Ó Deus poderoso, Deus de grande graça, Deus de poder, em nome de Jesus, cumpra, Senhor, as Tuas promessas em nossas vidas, nos conceda a Tua bênção, que possamos cumprir de fato a Tua palavra, para que o Senhor esteja conosco e que a Sua vitória seja total em nossas vidas, com curas, libertações, transformações para os nossos familiares, para as pessoas que necessitam, que te clamam nesse exato momento, possa ter a sua oração respondida, pois a Tua palavra nos diz para clamar que o Senhor vai nos responder e nos dar a grande vitória. Assim confiamos e acreditamos que o Senhor é fiel para nos abençoar nesse sentido, de uma maneira realmente surpreendente, extraordinária, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome sempre. Assim te pedimos e assim te agradecemos, certo da Tua resposta. E esse foi o momento da pregação, o momento da oração, aqui no conteúdo edificante. Até a próxima, que Deus os abençoe. Oh, irmãos, por nós.